Então, está iniciada aí a gravação da aula. Essa aula, como sempre, vai ser gravada, como todas as outras, né? A gente agora vai continuar vendo a parte de programação com sockets, né? TCP. Semana passada a gente viu durante a aula a programação com UDP, né? Falar das diferenças da programação com TCP. Depois, mais adiante, a gente vai entrar nas formalidades e ver exatamente a diferença entre TCP e UDP. Mas a gente já vai ver muito dessas diferenças aqui na programação. E essa vai ser mais rápido, porque a gente já viu bastante coisa de teoria quando viu a programação do UDP. Praticamente só vamos ver hoje as diferenças, tá, para o TCP. E aí a gente volta para o nosso conteúdo, né? E terminando essa parte TCP, eu já vou ter condições de publicar os trabalhos, tá, que vão valer para a AVA 1. Então vamos lá, dar início aí, né? Então, socket TCP, né? A principal diferença do TCP para o UDP, né, é de respeito para o programador, diz respeito à conectividade, né? Porque a programação para conectividade, uma vez que envolve estabelecimento, troca de dados, encerramento de conexão, preocupações que a gente não tinha lá no UDP, mas em contrapartida, apesar de ter uma programação, pouquinha coisa só, a mais do que tem que fazer, a gente tem uma garantia muito maior do funcionamento do sistema, porque o UDP pode haver perda de pacote, né? No TCP isso não vai acontecer, né? O UDP, ele praticamente é apenas uma interface, né? Vamos dar uma lembrada aqui rapidinho, embora isso seja assunto mesmo para daqui a pouco, para depois disso aqui, né? O UDP, né? Na internet nós temos o IP, que está na camada de rede, né? E no então, camada de rede, e na camada de transporte, no caso do UDP, o UDP está diretamente acima do IP, né? O que quer dizer que o UDP ele usa serviços do IP, né? A gente vai ver que a única coisa que o UDP faz é verificar se o IP está entregando para ele dados com erro. Então, a única coisa que ele faz é colocar confiabilidade. Mas o IP ele pode perder mensagens, né? Pode perder pacote, ele pode duplicar pacote, ele pode entregar pacote fora de ordem. Então, tudo isso que o IP traz de problemas para a rede, o UDP herda dele. Então, numa programação extremamente simples, de um protocolo simples, dá para usar o UDP com tranquilidade. Mas se a gente precisa de uma confiabilidade no transporte da informação, precisa que a informação chegue no destino corretamente, chegue em ordem, não chegue duplicado, não chegue faltando nada, nesse caso, é melhor utilizar o TCP, que a gente vai ver como usa agora, porque a rede garante que tudo funciona direitinho, né? Para que isso aconteça, né, existem 3 fases no tratamento do TCP, que é o estabelecimento da conexão, depois a transferência de dados, depois o encerramento da conexão, né? No DP, a gente simplesmente colocava o endereço do destino e mandava uma mensagem aí, e não tinha nenhuma preocupação com conexão. Aqui no TCP existe. Eu vi a pergunta aqui do Lucas. Se houver 2 computadores com o mesmo IP, redes diferentes, e mesmo número de socket de mensagem, chegam nos 2 computadores? Não. Isso aí vai dar problema, tá? Você não pode ter na rede 2 computadores com o mesmo IP. O que vai acontecer é que a máquina que vai mandar a mensagem ela vai ficar confusa com relação a para quem mandar. Porque a gente vai ver isso mais para frente, tá? Mas o envio da mensagem propriamente dita ele é feito pela placa de rede, tá? Então, efetivamente, fisicamente falando, quando a informação vai passar pelo meio físico, pelo cabo de rede, pelo ar, por uma fibra ótica, né, é utilizado o endereço da placa de rede, né? Então, isso que você está falando seria essa situação aqui, ó, né? Você tem uma máquina na rede que vai mandar a informação e tem 2 outras máquinas, né? Vamos supor com o mesmo endereço IP, né? Agora que eu vejo, você está falando de redes diferentes, né? Redes diferentes não tem como ter o mesmo endereço IP, né? Abre o microfone do Lucas para você dizer exatamente. O problema é o seguinte, com redes diferentes, você vai ter um roteador no meio do caminho. Esse roteador, vamos supor, chega uma informação de entrada, ele vai ter que escolher uma saída. Então, na hora de montar o protocolo de roteamento, não vai existir sub-redes com a mesma faixa em locais diferentes do roteador.
nunca vai acontecer, né? O roteador sequer vai permitir que faça isso. Se você tentar botar no roteador, por exemplo, uma rede nessa vamos chamar aqui de porta 1, na porta 1, e depois configurar a mesma rede na porta 2, quando você fizer isso, ele automaticamente apaga a rota da porta 1. Então, na prática, você nunca vai conseguir ter o mesmo endereço IP rede diferente, tá? O que pode, não sei se você está perguntando isso, é que existem algumas faixas, por exemplo, ao 92168. Isso. Tá me ouvindo, professor? Tô. Tá, minha dúvida seria nesse é que, assim, eu não entendo muito, né, porque eu ainda nunca estudei nada de rede e tal, Uhum. mas eu sei que essa faixa 92168 é uma faixa interna, né? Isso. Ela é para uso E interno. Mas o que acontece quando você tem essa faixa, por exemplo, 92168, é que você tem um roteador, né? E para fazer o roteamento, esse aqui é o roteador de núcleo, né? Você vai chegar na sua casa também tem um roteadorzinho, né? Vou botar aqui. Aí aqui dentro da sua casa você tem, por exemplo, uma rede 92168. Aí na casa de outra pessoa ele também tem o roteadorzinho dele, 92168, né? Mas a uhum, regra da internet é duas máquinas não podem ter o mesmo endereço. Então a gente uhum. pode falar que a internet endereçável, ela acaba aqui, ó. Ela acaba nessa fronteira aqui, ó, Ah, tá? entendi. Essas redes 9268, elas não fazem parte da internet endereçável. Então esse roteador aqui, ele não conhece essas redes. E como é que isso pode funcionar, né? Porque essa máquina tem que sair. Esses roteadores, na porta de saída deles, recebem endereços IP válidos, tá? Endereços IP que não são dessa faixa 9268. Então, Entendi. quando você aqui dentro vai sair, você, na verdade, sai como? Você sai, esse roteador faz um mapeamento chamado NAT e ele sai para a internet com esse endereço dele. Ah, entendi. E a resposta sempre chega para esse endereço do roteador. E esse endereço de entrada, os dois são diferentes. E aí eles fazem o mapeamento. E aí esses IPs, são endereçáveis da internet, né, com Esses aqui externos são. tá, Né? entendi, Tá? entendi. São endereços que a gente chama de endereço real. Tá, Né? entendi. Né? Obrigado, professor. Nada. Qualquer coisa, vai perguntando aí. Bom, então, a gente tem aqui três fases, né? A primeira, a gente vai ter que estabelecer a conexão, diferentemente do UDP, né? Porque como o UDP ele só envia a mensagem, tá? Só enviar a mensagem, você não tem uma resposta, você não tem um controle. A gente diz que é um protocolo sem estado. Ele manda a informação e ele esquece essa informação, ele nem sabe mais que ele mandou, tá? O UDP, o TCP, melhor dizendo, ele precisa guardar um histórico de tudo que ele fez, porque ele tem que ter um controle do que ele está fazendo, né? Então, a origem e destino, nós estamos trocando informação o tempo inteiro. Então, como ele tem que ter um histórico do que passou por ele, e vamos supor, ele mandou uma mensagem, essa mensagem se perdeu, ele vai ter que mandar de novo. Ele tem que guardar tudo que está acontecendo, ele tem que saber o que já foi, ele tem que saber o que foi confirmado. Então, ele precisa de uma área onde ele guarde uma estrutura de dados que contém essas informações daquilo que aconteceu na rede. Então, o estabelecimento da conexão vai abrir essa área para essa estrutura de dados e vai estabelecer todos os procedimentos iniciais para que a gente tenha um controle do TCP sobre a conexão, né? Depois, estabelecida a conexão, está tudo combinado, a gente vai ter a transferência de dados. Aí vai ser bastante similar ao que era no UDP. A diferença é que a gente tem a certeza de que a informação vai chegar corretamente, na ordem correta, sem faltar nada, tá? Do outro lado. Depois que acontece a transferência de dados, nós temos uma fase explícita de encerramento da conexão. Porque a gente tem o costume, né, na programação, enviou o último dado, já pega o encerramento da conexão, tá? Mas o próprio TCP, ele só encerrará a conexão quando estiver tudo certo, quando esse último dado ele já tiver a certeza de que ele chegou bem do outro lado, tá? Então tem que ter uma fase explícita também de encerramento de conexão, né? Isso quer dizer que o TCP, então, ele vai ter um conceito de conexão, né? Então, vamos lá, botar aqui, tá? O TCP tem um conceito de conexão. Então, aqui nós temos, por exemplo, uma máquina cliente e uma máquina servidora, tá? O UDP, servidor abre um socket e cliente abre um socket. E todas as informações entre cliente e servidor, elas são trocadas por esse socket. Outra coisa é que no UDP, um socket no servidor, ele pode trocar informações com vários clientes diferentes. Ele pode estar interagindo com vários outros sockets diferentes, né? No
TCP, as informações são trocadas por intermédio da conexão. Está aqui, ó. Mensagens são enviadas por intermédio das conexões. Né? Isso quer dizer que quando a gente abre um socket no servidor, a gente vai ver aqui na programação, esse socket é um socket para aguardar por conexões. Quando um cliente quiser conectar no servidor, estiver nessa fase 1 aqui, fase de estabelecimento da conexão, o que ele faz? Ele entra em contato com o socket do servidor, existe essa negociação de estabelecimento da conexão, e o final do estabelecimento dessa conexão é o quê? É que o socket do servidor ele cria um socket filho. E esse socket filho é só para essa conexão. E aí vai ter um duto entre cliente e servidor. Tá? Mas o socket pai, lá do servidor, ele vai ficar sempre aguardando por novas conexões. E cada vez que estabelece uma conexão, é criado um socket filho para isso. Isso quer dizer que esse socket que foi criado para essa conexão, ele só serve para essa conexão. Ele só fala com o socket cliente. Tá? Então, o cliente, quando manda informação pelo socket, que chega no servidor, o servidor sabe exatamente quem mandou, porque está nessa conexão. E o servidor responde pela conexão e a resposta chega lá no cliente pela conexão. Tá? E outra coisa, né? Todos os dados enviados são confirmados automaticamente pelo protocolo. Tá? Não existe nenhum dado enviado que não seja confirmado. Tá? Sem a gente perceber. Isso fica abstraído do programador. O programador não tem que se preocupar com isso. Tá? Bom, então, qual o diagrama de programas que a gente faz? Tá? Se vocês lembrarem lá do DP, eram bem menos comandos que a gente dava. Aqui no TCP, principalmente no servidor, nós temos muito mais comandos. Né? Os comandos iniciais são os mesmos. Né? O socket, para criar o socket, que é para criar o ponto de comunicação. Né? É exatamente a mesma função que a gente chama lá para o DP, que a gente viu semana passada. A gente viu que depois que a gente cria um socket, a gente tem que associar esse socket a um endereço e a um tipo de endereço também. Né? No nosso caso, o endereço internet. Então, a gente cria o socket de comunicação e quando cria o socket, a gente precisa dar um endereço IP e uma porta para ele. Quem faz isso é o bind. A gente já viu essas duas funções semana passada, a gente não vai rever agora. Tá? Agora, no estabelecimento da conexão, eu falei para vocês o seguinte, né? Para haver uma conexão, para haver um controle de uma conexão, e até para guardar novas conexões também tem que ter uma estrutura, tem que ter todo um controle em cima disso, a gente precisa criar áreas na memória, buffers, para armazenar esses dados. Essa função listen, ela tem a função de criar área de memória para conexões que estão aguardando. Tá? Vamos ver essa nossa estrutura aqui. Ó. A gente vai aceitar uma conexão, vai trabalhar essa conexão e vai voltar. Vamos supor que enquanto a gente está processando a solicitação, cheguem novas solicitações de conexão. O listen vai dizer quantas solicitações podem estar aguardando. Ele vai criar áreas para essas solicitações. Tá? Então, cria o socket no socket, associa com o endereço IP no bind, o listen cria os buffers, e aí o servidor entra na função accept. Né? Na função accept, o servidor bloqueia até que uma conexão seja estabelecida. Então, accept é aceitar por conexões. Né? Então, beleza. Na criação do socket, então, foi criado um socket. Socket de conexão. Aí agora vem o cliente. Cria o socket dele também. Né? E o cliente chama a função connect. Nós vimos lá semana passada que o cliente pode chamar o bind para associar também o endereço IP ao seu socket. Aqui, quando a gente tem uma programação orientada à conexão, a gente não usa o bind no cliente. O cliente chama connect. Quando o cliente chama o connect faz o papel do bind. Ele associa o endereço IP e uma porta ao cliente. Né? Então, aqui, no socket, né? Quando é feito o connect, vai entrar na fase de estabelecimento da conexão. Então, vai haver uma negociação, né? Por intermédio do socket. E a função accept, o que ela vai fazer? Quando ela aceita a conexão, ela dá como resposta a criação de um novo socket. Esse novo socket é o socket no qual foi estabelecida a conexão com o cliente. Então, a resposta do accept é um novo socket. Feito isso, vai entrar na fase de transferência de dados. Então, o servidor aceitou a conexão, chama a função receive. A função receive vai aguardar pela chegada de dados pela rede. Bloqueia até que os dados sejam recebidos.
Tá? Então, até que alguém mande alguma coisa que ele possa ler, ele bloqueia. Como aqui no accept, no connect, já foram trocados endereços cliente-servidor, essa função receive era diferente da receive from do UDP. O receive from do UDP ele recebia o endereço IP do cliente. Aqui ele não recebe. Accept já pegou. Da mesma forma, o send, né, depois que o cliente conecta, ele vai enviar a informação com o send. O send vai enviar os dados, mas o cliente também não precisa dizer o endereço IP do servidor. Já foi estabelecido aqui no Connect Accept. Então, ele só manda enviar dados pelo socket, chega do outro lado. Quando chega do outro lado, o servidor é desbloqueado e vai processar a solicitação. O cliente, por outro lado, faz o quê? Né? Já solicitou, agora vai aguardar a resposta. Ele chama receive, também bloqueia até que os dados cheguem. Quando o servidor termina de processar a solicitação, faz o send e a informação vai até o receive. Né? Foi a resposta, o cliente vai continuar processando. O que o servidor vai fazer? Vai aguardar por nova conexão. Só que o servidor ele criou um socket aqui quando aceitou a conexão. Então, tem que chamar o close para fechar esse socket que ele aceitou, que ele criou. Tá? Então, aqui, o accept cria o socket. Quando termina a conexão, o que o servidor faz? Chama close. Quando o servidor chama o close, ele encerra a conexão, né, pelo lado dele. Vai faltar também o cliente mais adiante chamar a função close. Quando o cliente chamar a função close também, vai ser encerrado pelos dois lados, e aí sim essa conexão deixa de existir. Tá, gente? Então, vamos ver algumas funções aqui. Né? Já vimos a função socket semana passada, já vimos a função bind a semana passada. Vamos ver as funções que são diferentes aqui. Né? Basicamente, o accept, o connect, o send e o receive. Né? Então, algumas funções. A primeira função, listing. A função listing é essa função aqui, ó, aquela primeira que é chamada depois que o socket é criado e que é associado no endereço IP para ela. O que a função listing faz? Ela prepara o socket para que ele receba conexões. Ela cria os buffers para o estabelecimento da conexão. Tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o socket, que vai ser preparado para aguardar por conexões, e um inteiro que a gente chama de backlog, que é quantos pedidos de conexões podem ser enfileirados. Né? Um exemplo que a gente vai usar 5. A quantidade de pedidos que podem ser enfileirados vai depender muito do projeto do programa de rede. Tá? Se a expectativa é que vai enfileirar muita coisa, precisa colocar mais. Se a expectativa é que quase não vai haver enfileiramento, pode ser 5, pode ser menos. Tá? Mas é dependente muito do projeto. Depois que a gente faz o listing, né, o que o servidor faz? O accept para guardar conexões. Né? Então, accept passa o endereço do socket, né, e passa uma estrutura de endereço socket DDR. A gente viu semana passada que essa estrutura socket DDR contém um endereço de rede. No nosso caso, 3 campos. A família de protocolos, que é a família da internet, né, o endereço IP e a porta. E um terceiro parâmetro só para dizer o tamanho dessa estrutura, né, que a gente viu que precisa. Tá? Então, o servidor guarda por conexões, a conexão vai ser aceita nesse socket aqui de conexão. Quando for aceita, ele retorna um tipo inteiro. Esse tipo inteiro é um socket que foi criado. Se for no Windows, esse tipo aqui é o tipo socket. Ele vai retornar uma estrutura do tipo socket. De qualquer forma que ele retorne é um socket. O socket que foi criado para a conexão. E essa estrutura aqui vai servir para guardar o endereço IP do cliente. Tá? Esse endereço IP do cliente, o servidor ele não precisa explicitamente dele. No nosso programa, a gente não precisa explicitamente desse endereço IP. Né? A gente pode usar isso aqui para efeito de log, para guardar uma informação, mas na hora que o servidor for responder, ele simplesmente responde pelo socket, porque na associação da conexão já vai estar guardado o endereço. Então, accept. O par do accept é o connect, é chamado pelo cliente para conectar no servidor. Passa como parâmetros o socket, no qual que ele vai utilizar para conexão, e um segundo parâmetro que é o endereço do servidor. Aqui tem que ser endereço IP e porta do servidor. Aí tem que conhecer, não tem jeito.
né? Isso aqui é o tamanho dessa estrutura aqui, né? Normalmente a gente passa size off, struct socket DDR. Então, os parâmetros estão aí. Para enviar uma mensagem, a função send, os parâmetros, eles são os 4 primeiros parâmetros do send to do UDP, que é o socket pelo qual será enviado, a área de memória onde está guardada a informação, quantos bytes dessa área de memória devem ser transferidos e flags para mudar o comportamento do protocolo, caso seja desejado, né? Por exemplo, enviar dados urgentes, a gente pode usar flags. O UDP ainda tinha mais 2 parâmetros que diz respeito a para quem enviar, né? O TCP não precisa, porque no estabelecimento da conexão já foi definido isso. Esse é o send, para enviar, para receber, receive. Os mesmos parâmetros, né? O socket pelo qual vai receber, uma área de memória onde vai guardar a informação, quantos bytes tem essa área de memória, para evitar que escreva muita coisa nela, e flags para mudar o comportamento do protocolo, se for necessário. No caso aqui do TCP, também é o caso do envio, não recebemos o endereço de quem enviou, isso é tratado pela conexão. Alguma pergunta antes da gente ver os exemplos? Então, vamos ver igual a semana passada, vamos ver primeiro o exemplo do Linux, né, que é um exemplo mais limpo, e depois o que a gente precisa acrescentar para funcionar no Windows. Que vai ser, na verdade, o que vai acrescentar a mesma coisa que a gente acrescentou para o UDP. É pouquinha coisa. Criar aqui o mesmo programa da semana passada, né? Só que agora com TCP. Um programa de envio que solicita um número inteiro, um número real, uma string, e envia essas informações, né, para o programa que faz o recebimento, para o servidor. O que faz o servidor, o programa de recebimento? Recebe as informações, mostra os dados que foram recebidos e retorna para o programa de envio, para o cliente, quantas vezes o servidor já trabalhou, né? E o programa de envio, no final, vai mostrar essa quantidade de interações que o servidor teve, que mandou para ele. Tal qual no UDP, a gente precisa definir alguns parâmetros que são comuns aos 2 programas, tá? Esses 2 parâmetros, a estrutura de dados que é trocada, então aqui é a mesma que a gente trocou semana passada. Eu estou mandando um inteiro, um número de ponto flutuante e uma string. Então, uma estrutura que contém um campo inteiro, A, um campo double, B, e uma string no C. Também está no arquivo .h, chamado comum.h, que vai ser incluído tanto pelo cliente quanto servidor, para que, se for feita qualquer alteração aqui, seja feita alteração nos dois, né? Uma diferença para o DP aqui é que na semana passada eu falei com vocês que normalmente um servidor fica sempre na mesma porta, né? Mas a gente, semana passada, fez com o DP não especificando a porta, só para a gente ver como pegava o número da porta. Aqui a gente vai fazer uma programação mais, vamos falar assim, normal, mais corriqueira, que é definir uma porta para o servidor. Aí o cliente vai saber em qual porta vai conectar. Então, para definir uma porta, fazendo um define aqui, numa constante chamada porta serve, e essa porta do servidor que foi definida aqui é a porta 22.231. Né? Essa porta 22.231 vai ser a porta, então, na qual o servidor vai aguardar por conexões. Isso é comum, tá? Um servidor ele sempre aguarda na mesma porta, né? Por exemplo, todo servidor web aguarda por conexões na porta 80. Tá? Todo servidor SMTP, um servidor de e-mail, aguarda por conexões na porta 25. Servidor DNS trabalha com a porta 53. Né? Então, todos os clientes, se eu estou no navegador, vou conectar na porta 80, se eu estou no cliente e-mail, vou buscar informações na porta 25, se eu sou um cliente DNS, vou buscar informações na porta 53, de forma que o cliente não precisa ficar adivinhando qual é a porta do servidor. O endereço IP ele tem que saber sempre. Isso não tem jeito. Né? Então, essa constante aqui, porta serve, vai dizer quem é a porta do servidor. Então, vamos ver os programas aqui, tanto cliente quanto servidor. Né? E já vimos aqui semana passada, né, para compilar, a gente compilar o cliente, gcc cliente.c-o cliente, para compilar o servidor, gcc servidor.c-o servidor. Vamos ver então aí esses programas.
Aqui, primeiro, o arquivo comum.h, é aquele arquivo que a gente viu lá, tá? Definindo uma constante chamada porta serve, com valor 22.231, a porta no qual o servidor vai executar, e 3 constantes, uma inteira A, um double B e uma string C. Então, repara, struct SMSG. Tá? Vai ser a estrutura que a gente vai usar para troca de mensagens. O programa servidor de cabeçalho de inclusão, que é o mesmo do DP, tá? Os inclusos que a gente precisa fazer para funcionar. Variáveis para uso. Né? No caso aqui, um socket chamado sock. Esse sock aqui vai ser o que a gente vai abrir para guardar por conexões. E sempre que for estabelecida uma conexão, a CEPT vai gerar um novo socket. A gente vai chamar de MSG sock. Então, uma variável do tipo inteira também. E nós temos 2 estruturas de endereço aqui. Uma para servidor, que é para preparar o endereço no qual o servidor vai entrar. E uma chamada clear DDR, que é para guardar o endereço do cliente, que o cliente fez a conexão. E temos aqui uma variável MSG do tipo SMSG. Essa variável MSG vai trazer a mensagem pela rede, vai ser usada para trocar mensagens. Tem uma variável chamada IP, que vai guardar o endereço IP que a gente vai mostrar. E, por fim, um inteiro que faz a contagem de interações que o servidor já teve. Né? Lembrando que o servidor precisa guardar a quantidade de interações para poder informar o cliente. Então, iniciando aí, essa parte inicial aqui, bastante parecida com o DP. Primeiro, a gente cria um socket. Né? A função socket, a gente já viu, tem 3 parâmetros, que é a família de protocolos. Sempre vamos utilizar a família AFNet, Address Family e abreviação de internet, para dizer que estamos utilizando com protocolos da internet. No DP, a gente utilizou socketdegram, para dizer que era um datagrama, que era o DP. Aqui, como nós vamos trabalhar com TCP, a gente vai usar o sockstream. Né? Então, o stream para dizer que é o TCP. E como a internet só tem um protocolo de transporte orientado à conexão, a gente vai usar o índice 0, que é para dizer que é usar o primeiro protocolo. No caso, 0 representa especificamente o TCP. Se houver um erro de abertura de socket, vai mostrar a mensagem de erro e vai sair. Tá? A abertura do socket, já falei para vocês, né? A gente sempre consegue abrir, não tem problema não. Uma vez aberto, a gente precisa associar esse socket ao endereço da placa de rede. Para isso, a gente vai usar a função bind. Né? Na função bind, a gente precisa passar para ela, então, qual é o endereço que a gente quer utilizar. Nós temos, então, a variável servidor, que nós vimos lá que é um do tipo endereço. Né? E esse endereço na internet ele tem 3 campos. O SIM Family, que é a família de protocolos. Então, sempre família AFNet, né? Família de protocolos da internet. Depois, um campo SIM DDR, que é o endereço IP. A gente vai usar a constante INADDRN para dizer que serve qualquer endereço IP da máquina. Né? A gente poderia especificar um IP aqui? Poderia. O problema é que teria que ser sempre esse IP. E como esse programa ele pode rodar em diferentes máquinas, o interessante é a gente dizer que serve qualquer endereço IP. Aí o bind vai associar com o endereço IP válido da máquina. E nesse caso aqui, nós estamos querendo amarrar a porta na qual o servidor vai executar. Né? Para isso, a gente vai usar o campo SIMPort. Né? O campo SIMPort ele vai dizer justamente qual é a porta. Aqui, no comum.h, nós guardamos essa constante, 22.231, na constante porta serve. Então, essa é a constante que a gente vai botar aqui. Ó. A gente vai colocar a porta do servidor na constante porta serve. E a gente já comentou semana passada que o formato do processador, que ele usa internamente para armazenar e representar seus dados, ele pode ser diferente do formato da rede. Então, sempre que a gente usar na rede endereços, valores, a gente faz as conversões para não ter problema. No caso aqui, eu estou convertendo o valor porta-serve do formato do hospedeiro para o formato da rede, né? H2NS. Isso aqui, então, vai garantir que esse número aqui vai ficar no formato correto da rede. Então, minha variável servidor já contém o endereço. O que eu faço? Agora eu faço o bind.
o bind associa o socket ao endereço que eu criei nessa variável servidor. Se houver um erro de associação, ele vai dar a mensagem de erro bind no socket. Tá? Isso aí vai fazer com que... vai fazer não, né? Quando é que acontece esse erro? O bind ele raramente vai dar erro. Mas uma condição que pode acontecer é se você tentar colocar o servidor em execução numa máquina cuja porta já está em uso. Vamos supor, já estou executando um servidor desse, eu tento colocar no ar novamente. Ele vai tentar usar a mesma porta que já está em uso por outro. Vai dar um erro de bind, tá? O programa vai abortar. Na verdade, não é que o programa aborta, né? Quando ele faz o bind, ele vai dizer que ele não conseguiu fazer o bind. Aí a gente vai pegar, capturar essa mensagem de erro, né? A gente vai ver quando o bind é menor que zero. E sendo menor do que zero, te mostra o erro e sai explicitamente aqui, existe 1. Então, beleza. Criei o socket e associei ele a um endereço IP. Está tudo funcionando bem. Então, agora o cliente, o servidor vai aguardar por conexões e vai trabalhar essas conexões. Tá? Então, para isso, a gente vai ficar aqui no loop infinito, o while 1. Nesse while 1, o servidor aguarda a conexão, trata a conexão, né? Recebe o pedido, trabalha o pedido, devolve a resposta do pedido e volta para guardar nova conexão. Né? Então, para isso, a primeira coisa que ele faz, chama a função listen. Lembra que a função listen é para abrir buffers para guardar por conexões. No caso aqui, eu estou mandando ele abrir 5 buffers de conexão no socket SOC. Então, ele pode enfileirar até 5 pedidos de conexões. Entra no loop infinito, né? E para guardar por conexões, a gente chama a função accept. Né? Na função accept, a gente tem que passar o socket para guardar conexões, o endereço de uma variável onde vai ser guardada a conexão, o endereço de inteiro que contém o tamanho dessa variável. Então, esse cleanlang, como tem que conter o tamanho, a gente já botou aqui, ó, cleanlang igual size of struct só que é DDR. Tá? Então, tamanho do cliente, que pega aqui e associa lá. Né? Agora aqui, aceita a conexão. Né? Se for aceita a conexão, o MSG SOC vai conter o novo socket. Se for menor do que zero, houve erro de conexão. Né? Se não for, né, ele aceitou uma conexão. Então, entrou aqui no else. Conexão estabelecida, ele pode receber as mensagens. Né? Vai receber uma mensagem. Então, ele recebe pelo socket. Repara o seguinte, ó, o accept é no SOC, que aguarda conexões. Quando for estabelecida a conexão, ele vai abrir um novo socket. O envio e o recebimento vai ser por intermédio desse novo socket que foi aberto, MSG SOC. Então, recebe por MSG SOC e armazena na variável MSG. Já vimos semana passada, esse main copy aqui serve para obter o endereço IP de uma forma facilitada. Né? É que ele recebe o endereço IP e mostra na tela o endereço IP do cliente, só com informação. Mostra o número inteiro que ele recebeu, MSG.A. Mostra o número real que recebeu, MSG.B. Mostra a string que recebeu, MSG.C. Para enviar a resposta, que vai conter a quantidade de interações que ele teve, a variável contagem inicia com 0. Então, cada vez que ele recebe uma solicitação, ele incrementa a variável contagem e armazena no campo A. Ele envia de volta a mensagem, usando o socket MSG-SOC, passando a mensagem o tamanho dela. Repara que, tanto no envio, no recebimento aqui, ó, quando recebe, não tem o endereço do cliente. E também no envio, não coloca o endereço do cliente. Isso já está na conexão. Então, recebeu, receive, processou, mostrou a informação, respondeu no send. O que ele vai fazer agora? Fecha esse socket aqui, o MSG SOC, que foi aberto para essa conexão. Então, está encerrando a conexão. Ele faz um close no MSG SOC. Com isso, ele está encerrando a conexão e volta para o accept para guardar por novas conexões. Então, esse vai ser o papel do servidor. Papel do cliente. Então, o cliente
né? Semana passada a gente viu que tinha que passar por linha de comando, o endereço IP e a porta do servidor. Nesse nosso programa, a gente já conhece a porta do servidor, então só preciso receber por linha de comando o nome, né? O endereço IP. Então aqui, argc argv para receber parâmetros por linha de comando. Se for diferente de 2, dá um erro e mostra a sintaxe correta. O programa, cliente e o nome do servidor que vai ser chamado. 2, porque os parâmetros, a quantidade de parâmetros que são passados para o programa. O nome do programa é o primeiro parâmetro. Tá? Então, se a gente só está interessado que tenha um parâmetro, a gente tem que comparar com 2. O Luiz está perguntando, quando a mensagem é grande demais para ser enviada de uma vez, esse programa muda? Você pode mandar de uma vez só, né? Porque o TCP ele vai quebrar em parte para você. Né? A questão toda é você vai ter uma área para armazenamento dessa mensagem. Né? Então o maior mensagem que o IP manda é 64 KB. Se você quiser mandar, por exemplo, uma mensagem de 1 MB, ele não cabe no IP. Mas no TCP você pode mandar esse 1 MB direto. Porque o próprio TCP ele vai quebrar em partes e vai fazer envio para você. Tá? Então você não precisa mudar nada. Né? Se fosse o UDP, você teria que quebrar em parte e coubesse cada uma num pacote UDP diferente. Tá legal, Luiz? Tranquilo aí? Então aqui a parte inicial é igualzinho. Cria o socket. Né? Não precisa fazer o bind. Né? Mas no connect, a gente precisa conectar com o servidor. Né? Um detalhe. Aqui eu criei o socket. Aqui eu vou traduzir o nome do servidor que foi passado por linha de comando no endereço IP. Então, a gente já viu semana passada como isso é feito. Né? A gente chama a função getHostByName. Nessa função getHostByName, a gente está passando o argv1, que é uma string com o nome ou com o endereço IP do servidor. A função getHostByName chama o cliente DNS para que ele interaja com o servidor DNS e resolva esse endereço IP. Tá? Se não conseguir resolver, ele vai dar uma mensagem de host desconhecido e sai. Se ele conseguir resolver o endereço IP, ele vai ter dentro do campo HDDR da estrutura HP, né? Tá aqui a estrutura HP, é a resposta. Então, o campo HP HDDR vai conter o endereço IP do servidor. A gente vai copiar isso para o campo SYN ADDR da variável servidor, que é a variável que tem o endereço IP do servidor. Então, aqui em servidor SYN ADDR, a gente vai ter o endereço IP do servidor, que foi traduzido por getHostByName. Tá? No campo SYN-FAMILY, a gente vai botar FNet. Né? Para quê? Família de protocolos que a gente vai utilizar, a família da internet. E, por fim, a mesma coisa com a porta. Converter a porta, né, do formato do host para o formato de rede. O Luigi está perguntando de novo aqui, né? Então, não importa o tamanho da mensagem para a gente. Só vai importar o tamanho da mensagem com relação ao buffer onde ela vai ficar armazenada. Né? Você, no seu programa, tem que definir um buffer para armazenar essa mensagem. Desde que ela caiba nesse buffer, você pode enviá-la pelo TCP sem problema. Né? Mas você tem que tomar cuidado com o tamanho do buffer que você tem. Vamos supor que seja um programa de transferência de arquivos. Você, de antemão, não sabe o tamanho do arquivo que você vai transferir. Tá? Então, você vai criar uma região de memória onde você vai botar uma parte do arquivo que você vai transferir para poder enviar. Se o arquivo for maior que essa região de memória, você vai ter que ir colocando ele em partes e enviando em partes. Agora, se ele couber inteiro nessa região de memória, mesmo que seja muito grande, você pode botar lá e mandar de uma vez só que chega. Bom, então, aqui já tenho no IP o servidor, então mando conectar. Mando conectar por intermédio do meu socket que eu criei no endereço que eu defini na variável servidor. Então aqui, beleza. Se não conectar, sai, dá erro de conexão e sai. Tendo conectado, imprime a mensagem, entre com o número inteiro. Ele vai ler o número inteiro, então vai ler, guardar o número inteiro em msg.a, guardar o número real em msg.b e guardar a string em msg.c.
MSG é aquela estrutura que vai ser enviada para o outro lado. Eu vou e faço send por intermédio do socket a mensagem, que eu passo o tamanho dela. Novamente, não preciso colocar o endereço IP, porque ele já está na conexão. O servidor vai mostrar tudo e no final vai mostrar quantas interações ele fez. Então, o cliente aqui ele lê a resposta do servidor, né? Lê do socket, colocando na variável MSG, e ele mostra a recepção da resposta. Se houver um erro, ele dá um erro de recepção-resposta. Se não, se chegou bem, ele vai dizer, essa foi a interação número tal do servidor. Vai estar no MSG.A. E, por fim, fecha a conexão do lado dele, né? Close socket. A conexão tem que ser encerrada tanto pelo cliente quanto pelo servidor. Tá? Uma conexão TCP é de mão dupla. Então, se você fecha no sentido, por exemplo, cliente-servidor, ela continua aberta no sentido servidor-cliente. Tá? Mesmo que o cliente encerre a conexão, né? Quando o cliente encerra a conexão, significa que ele não pode mais mandar mensagem para o servidor. Mas o servidor continua podendo mandar mensagem para ele. Então, os dois lados têm que encerrar explicitamente. Essas que são as versões, né? A versão Linux dos programas. Né? Para executar, a gente simplesmente coloca o servidor em execução e chama passando o endereço IP do servidor. Não precisa passar a porta. No caso do Windows, o que é que muda? As mesmas coisas que a gente fez para o UDP. Né? No caso, deve ser mais, tem que ter nas opções do compilador a opção "-l wsocket32", que é para carregar a biblioteca de sockets para compilação. O arquivo comum.h não tem que ser alterado, é a mesma coisa. Os cabeçalhos de inclusão são esses aqui. É o mesmo que é utilizado para o DP no Windows. Acrescenta aqui a linha pragma comment, né, para indicar que está usando a biblioteca WinSock. Socket para o Linux é inteiro, para o Windows é do tipo socket. Então, onde tem a definição do socket, em vez de usar inteiro, usa socket. Precisa criar uma variável do tipo WSA data e fazer um startup antes de usar o socket. Tá? Fazer o WSA startup. Mas isso tem que fazer. Tá? O programa Windows não fica muito diferente. Vou compilar aqui para a gente ver funcionando. Vou compilar primeiro o cliente aqui. Aqui o cliente, o Windows. Tá? É o mesmo programa lá que a gente viu do Linux. A diferença é que tem aqui, ó, o pragma comment. Tá? O socket é do tipo socket. Tá? E antes de poder usar o socket, tem a função WSA startup. Mandar compilar. Compilou sem erro, sem aviso. Mandar compilar agora o servidor. Também compilou, tá? Sem erro, sem aviso. Então, compilou tudo certinho. Para a gente ver a execução. Vou dar aqui o servidor. Pegar abrir para entrar na parte onde está isso. Servidor. Ele entra em execução sem dar mensagem nenhuma. A gente não mandou mostrar, tá? Não importa, porque já está no programa. Tá? É que eu precisa autorizar aqui o Fire. Pronto. Agora eu vou rodar o cliente. Rodando o cliente.
Antes de rodar o cliente, vamos rodar o servidor de novo. Servidor. Né? O que é que tem aqui no servidor? Né? O esperado que aconteça aqui no servidor é que quando ele for rodar, no momento que ele faz o bind, tá? Né? Ele dá uma mensagem no bind, né? Erro, para mostrar qual foi o último erro. Tá? O esperado aqui desse erro, porque ele vai entrar, ele está executando na porta 22.231. Então, quando o seguinte tentar entrar, é para dar erro. Né? O caso aqui, a mensagem um erro. O, o Linux ele daria uma mensagem do tipo, já tem um servidor executando na porta. Quando eu tento usar o servidor, dá erro. O endereço IP da 192.180.114. Tá, Gabriel? É a razão do erro. Né? Tá? Quando ele entrou, ele entrou com endereço IP e porta. Né? Ele entrou na porta. Estão ouvindo ou não? Estão ouvindo bem aí ou não? Tem uma mensagem aqui. Tá, a tela está parada, tá? Eu estou falando, a tela está parada. Vocês estão vendo o mouse mexer? Tá? Falar de... Tá, então beleza, então vamos lá de novo, né? Qual foi o problema que deu aí? O servidor, quando a gente executou a primeira vez, tá beleza, já voltou, né? Tá. Então, o servidor, quando executou a primeira vez, ele ficou na porta 22.231. Né? Quando eu tento colocar o novo servidor no ar, ele também entra na porta 22.231. Só que essa porta já está em uso pelo primeiro servidor. Então, ao tentar entrar, ele vai dar um erro no bind, uma falha de bind, porque ele vai estar tentando pegar uma porta que já está em uso por outro. Tá? Então, isso aqui é normal. Né? Eu não posso ter dois servidores na mesma porta. Tá? Para conectar aqui, vamos usar o endereço IP dessa máquina, que é o 92.168.0.114. Então, a gente bota cliente, passa o endereço IP do servidor. 92.168.0.114. Entrar com o número inteiro, 45. O número real, 3.14. Uma string. Né? Uma string. Aí não foi, né? Deixa eu ver se eu botei tudo certo. Deixa eu ver porque eu tive problema no Firewall quando eu botei no ar o servidor. Deixa eu tentar botar de novo. Se um Firewall barrar essa... Ah, não, agora deu uma mensagem lá. Não sei porque tinha travado. Deixa eu botar o servidor aqui, que eu acho que era problema que tinha dado no Firewall. Vamos tentar mais uma vez. Cliente, 92.168.114. 45. 3.14. Uma string. Agora foi legal. Era o Firewall mesmo, tá? Quando a gente vai testar a rede, a gente tem probleminhas às vezes com firewall, com antivírus. Se não estiver funcionando, é interessante dar uma verificada neles. Usar endereço loopback agora, fazer a mesma coisa com o endereço loopback, né, que é o 127.001. Cliente 127.001. Esse é um endereço que sempre que eu uso, ele conecta na própria máquina. Então, o número inteiro, 123, real, 456.789.
outra string. Aí ele foi para lá, ó, mostrou o endereço IP 127.0.0.1, que é o de loopback. Anteriormente chegou pelo IP direitinho. Os mesmos números que eu botei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e a string outra string. Tá? E essa foi a segunda vez que o servidor respondeu, ele botou aqui, ó, essa foi a interação número 2 do servidor. Tá? Então a gente vê que a programação com TCP, a gente precisa colocar apenas alguns comandos a mais, porém ela é confiável, né? A gente sabe que a informação sempre chega no destino sem nenhum erro. Tá? A não ser que haja uma situação bastante específica onde é melhor usar o UDP, interessante a gente programar com TCP. Na dúvida, é bom programar com TCP, fica mais fácil. Quer dizer, a programação é um pouco mais completa, mas o funcionamento é garantido. Tá legal? E essa parte da programação? Bom, então, vou publicar então essa semana para vocês o trabalho a ser feito, aí semana que vem a gente já pode discutir ele. Vou voltar então lá para a nossa teoria. Vou pegar aqui onde a gente tinha parado antes da gente ver isso aí. Então, modelo TCP. Né? Então, semana passada, semana retrasada, a gente tinha visto até modelo OSI, tá? E ficou faltando entrar no modelo TCP. Só dando uma voltada aí, para a gente poder ver relembrar rapidinho o modelo OSI. Botei demais. Peraí. Deixa eu me encontrar aqui. Aqui é o modelo OSI, tá? A gente viu que o modelo OSI é um modelo de 7 camadas. Camada física, camada de enlace de dados, camada de rede, camada de transporte, camada de sessão, apresentação e aplicação. Né? Vimos aí, tá. Deixa eu tentar. Estou com 2 lasers aqui, deixa eu apagar um. Está com efeito colateral aqui. Tá? Tudo bem. Vou tentar encerrar e iniciar de novo. Tá, agora está com laser só. Onde, rapidamente, né, a camada física trata dos bits, a camada de enlace de dados delimita esses bits para poder entender como os bytes passam pela rede, como chega na máquina do lado. A camada de rede faz o roteamento para que a informação chegue em qualquer máquina da rede. A camada de transporte transforma essa rede numa rede confiável, tá? Livre de erros. A camada de seção mantém a seção entre as máquinas, ou seja, se houver uma queda de conexão e a gente restabelece a conexão, tudo que estava sendo feito não se perde, continua do ponto que estava. A camada de apresentação faz aquelas operações realizadas muito frequências, por exemplo, criptografia, compactação de dados. E a camada de aplicação onde está executando o nosso programa. Né? E a gente viu que o funcionamento delas, né, as informações vão passando e cada vez que passa acrescenta um novo cabeçalho na mensagem, até que a mensagem é enviada ao destino. No modelo TCP/IP, tá? O que aconteceu? Né? O TCP/IP ele é uma arquitetura que ele vem lá da época da ARPANET. Tá? A ARPANET ela foi a antecessora da internet. Tá? O que aconteceu é que a ARPANET era uma rede de pesquisa criada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Mais do que uma rede de pesquisa, essa rede era utilizada para interligar as unidades militares mais importantes do Pentágono. Né? E o que aconteceu? A rede era totalmente funcional, tudo funcionava perfeitamente bem, e o governo americano pagando por essa rede. Então o governo americano começou a falar, não, deixa entrar mais gente nessa rede aí. Aí começou a entrar universidades, repartições públicas, essa rede foram se conectando. Então uma rede que era originalmente uma rede militar acabou recebendo vários outros órgãos. Tá?
partir daí, o Departamento de Defesa, então, entregou a ARPANET, né, para um comitê gestor, fora do Departamento de Defesa, para que eles pudessem administrar essa rede. Essa rede, então, foi renomeada para a Internet, passou a ter o nome Internet, né, e a arquitetura utilizada nela passou a ser conhecida como arquitetura TCP/IP, que são os dois principais protocolos da internet, que é o protocolo TCP, de transporte, e, é claro, o DP junto dele, e o protocolo de rede Internet Protocol. Acabou que a rede recebeu o nome do protocolo IP. Qual era a preocupação do Pentágono nessa época? Que máquinas ou roteadores fossem destruídas de uma hora para outra, né? Sofressem um ataque nuclear. Tá? Então, quando o Pentágono projetou a ARPANET, o projeto dessa rede previa que, se parte da rede fosse destruída, a rede teria que continuar funcionando. Né? Então, a internet que vem da ARPANET já vem com esse conceito enraizado. Tá? Ela já foi criada se pensando nisso. E ficou excelente para a internet que nós temos hoje. Né? A rede ela pode não estar sendo destruída por um ataque nuclear, que era o caso do projeto, a previsão do projeto original. Mas é uma rede de âmbito mundial. A todo momento, nós temos roteadores falhando, nós temos partes da rede parando de funcionar, outras voltando ao funcionamento. Então, uma topologia que muda constantemente, como se estivesse sob ataque. Como ela já nasceu pensando nisso, ela já funciona bem nessa situação. Comparando o TCP/IP com o OSI, tá? O modelo OSI tem 7 camadas, o TCP/IP tem 4 camadas. Não temos no TCP/IP a camada de apresentação nem a camada de sessão. Se por acaso for necessário para a aplicação alguma coisa que era feito por essas camadas, a própria aplicação tem que implementar isso. Né? A camada de transporte do TCP tem as mesmas funcionalidades da camada de transporte do modelo OSI. Né? A camada de rede do modelo OSI é a camada interrede do TCP/IP. Oficialmente, no TCP/IP, essa camada se chama interrede. Mas todo mundo chama de camada de rede e a gente também vai chamar de camada de rede. Tá? As duas camadas mais embaixo, que são camadas de enlace de dados, camada física, tá? O TCP/IP representa como uma camada só, chamada camada host rede. Essa camada host rede é a camada responsável por carregar o protocolo IP. Tá? Mas, mesmo assim, mesmo a arquitetura TCP/IP sendo uma arquitetura de 4 camadas, tá? Ela vai recebendo numeração de camadas do modelo OSI. Né? No modelo OSI, né? Essa aqui é a camada 1, camada 2, e aí vai. 3, 4, por aí vai. Né? No TCP/IP, a camada interrede, a gente também chama de camada 3. Tá? Embora aqui embaixo tenha apenas uma camada. Na prática, a gente acaba respeitando e quebrando em duas, como camada física e camada de enlace. Tá? Camada de transporte do TCP/IP também chamamos de camada 4. E a camada de aplicações chama de camada 7, por similaridade com o OSI, que a camada de aplicação é a camada 7. Né? Alguns chamam a camada de aplicação de camada 5, porque ela está acima da de transporte. A gente não vai entrar nesse detalhe, nessa briga. Tá? Quando a gente falar em TCP/IP, falar em camada 7 ou falar em camada 5 vai dar na mesma para a gente. Então, falando da camada de aplicação. Né? O que é que fala a camada de aplicação? Não, a gente aqui não vai chegar a ver MPLS, não, porque é bastante baixo nível. Tá, Matheus? Aí depois a gente pode até conversar, se tu quiser, sobre isso. A camada de aplicação contém aqueles protocolos de mais alto nível, que é onde executa as aplicações. Né? Por exemplo, protocolo FTP para transferência de arquivo, protocolo TFTP, transferência mais simplificada, protocolo CMTP POP3 e MAP. Né? Quando a gente fala em protocolo CMTP POP3 e MAP, é um protocolo de correio eletrônico. Então, a gente está falando que nessa camada é que estão os softwares de correio eletrônico. De um lado, o que o cliente usa, né? Outlook, Thunderbird, Eudora, né? E do lado do servidor, os servidores de correio eletrônico, Postfix, Kmail, tá? Tem vários. Os protocolos DNS, né?
NNTP para troca de informação em newsgroup, HTTP, que é o protocolo da web. Enfim, na camada de aplicação é onde ficam os programas que interessam. A próxima camada, de cima para baixo, tá, é a camada de transporte. Tá? Então, camada de transporte. A finalidade é permitir, né, que os hospedeiros origem e destino mantenham a conversação, tá, exatamente como acontece na camada de transporte do modelo OSI. E o que fala a camada de transporte do modelo OSI? Uma conversação confiável, tá? Onde haja uma confiabilidade na transferência de dados. A arquitetura TCP/IP ela trata essa confiabilidade da seguinte maneira: ela oferece a confiabilidade. Agora, o que é a confiabilidade é uma questão de interpretação. Né? Então, ela tem os protocolos TCP e UDP. O TCP ele é um protocolo totalmente confiável. Né? Ele é um protocolo orientado à conexão confiável, que faz a entrega sem erros de um fluxo de bytes. Você entrega um fluxo na origem e ele entrega um fluxo no destino. Exatamente na ordem que entra na origem é o que chega no destino. Tá? Então, ele é completo. Ele fragmenta o fluxo na entrada e remonta esse fluxo no destino. Tá? Ele cuida também do controle de fluxo. Tá? Controle de fluxo é para garantir que não vai haver congestionamento na internet. Tá? Então, ele cuida para, se a transmissão estiver muito rápida e estiver correndo risco de congestionamento, ele diminui essa taxa de transmissão e para evitar esse congestionamento. Outra opção que ele dá é o UDP, né, que User Datagram Protocol. Ele é um protocolo sem conexão e não confiável. Aí, peraí, né? A camada de transporte do modelo OSI fala que tem que ser uma transmissão confiável, né? O UDP ele é confiável no seguinte sentido: ele apenas garante que o que ele entrega está sem erro. Tá? Ele não garante a entrega, ele não garante que vai entregar na ordem, ele não garante que ele não entrega duplicado. A confiabilidade para ele é: chega sem erro, o que chega é sem erro. Mas ainda assim o cliente pode desabilitar isso. O cliente pode falar, ó, o cliente servidor, né, entrega mesmo com erro. Aí, sob esse pedido, ele faz a entrega mesmo com erro. Tá? Isso é muito bom para algumas aplicações onde o atraso é pior do que o erro. Tá? Então, para aplicações que não necessitam de controle de fluxo, nem da manutenção de sequência de mensagens enviadas, o DP é o melhor protocolo. Tá? Então, é muito usado onde a entrega imediata é mais importante que a entrega precisa. Né? Por exemplo, alguns streaming de vídeo, VoIP. Tá? Para tudo isso, é melhor entregar com erro do que entregar atrasado corretamente. Então, temos o TCP, totalmente confiável, e o DP, que ele pode não entregar. A camada inter-rede, ela é equivalente à camada de rede do modelo OSI. E a camada. A tarefa dela é permitir que os hospedeiros injetem pacotes em qualquer rede e garantir que eles sejam transmitidos independente do destino. O DP usado em sistemas de monitoração, olha, eu não tenho, normalmente o sistema de monitoração utiliza o protocolo SNMP, Simple Network Management Protocol. Eu não tenho certeza se eles usam o DP ou o TCP. Tá? Deixa eu fazer uma consulta rápida aqui que eu te digo. Protocolo SNMP. O SNMP ele usa o UDP. Isso mesmo. Tá? Então, eu estou falando do SNMP, Matheus, porque o SNMP ele é o protocolo oficial para fazer monitoramento de máquinas. Tá? Mas você pode ter outros protocolos. No caso específico do SNMP, ele usa o UDP sim. Tá? Isso aí vai ficar, na verdade, a cargo de quem implementa, de quem especifica o protocolo. Né? Você pode ter um programador aí que resolva fazer um protocolo orientado à conexão. Também não vai ter grande dificuldade. Né?
O problema da orientação à conexão é que um protocolo SNMP é um protocolo que está monitorando constantemente. Então, você manter uma conexão aberta constantemente está consumindo recursos das máquinas, né? Enquanto o UDP, como é um protocolo sem estado, se você usa o UDP, você faz consultas periódicas e tudo se resolve rapidamente, consumindo menos recurso. Daí a opção pelo UDP. Então, a tarefa dele é entregar os pacotes em P, em qualquer que seja o destino. Então, o roteamento passa a ser uma questão muito importante nisso daí. Porque ele precisa encontrar aonde está o destino, ele precisa encontrar caminhos na rede. Tá? A gente vai estudar roteamento. A camada interrede é a mesma camada de rede do modelo OSI, né? Já comentei com vocês. Por fim, a última camada, a camada host rede, que está mais embaixo, tá? Não é definido, tá? Pelo Comitê Gestor da Internet, tá? Então, basicamente, a única varia de hospedeiro para hospedeiro, e basicamente a única coisa que fala dessa camada é o seguinte, que essa camada tem que ser capaz de pegar o endereço, o protocolo IP de uma máquina e entregar na máquina ao lado, tá? No próximo passo, que a gente chama. Ele é capaz, ele tem que ser capaz da placa de rede pegar o endereço IP de uma máquina e entregar numa outra máquina. Se ele é capaz de fazer isso, já é suficiente. Não precisa nem ter garantias de que entrega sem erro, não precisa nada disso. Basta levar para o outro lado. Então, na verdade, qualquer coisa que transfira dados serve. Exemplos aí, né? Camada de aplicação, nós temos o protocolo HTTP, SMTP, FTP, né? Que usam o TCP. Então, protocolos da web, protocolo de correio eletrônico, protocolo de transferência de arquivos confiável, né? Todos eles usam o TCP. O protocolo DNS e o protocolo TFTP usam o UDP, né? O DNS é para resolução de nomes na internet, e o TFTP é um protocolo também de transferência de arquivos. Ele é um protocolo mais simples, para uso local apenas. O FTP ele é confiável para qualquer tipo de rede. O TFTP ele é bom usar em um ambiente local apenas, por questão de desempenho. Então, alguns usam o TCP, outros usam o UDP. Os dois usam o IP. Sendo que na camada de rede ainda existe um outro protocolo, que é o ICMP, que a gente também vai ver, que é o protocolo de controle de mensagens na internet. Tá? Apesar dele ser carregado pelo IP, ele é um protocolo de nível de rede. Tá? Normalmente para controle de mensagens, verificação de erros, falhas na internet. Fazendo uma comparação entre o modelo OSI e o TCP/IP, tá? O modelo OSI tem 3 conceitos fundamentais, né? Serviço, interface e protocolo. Então, isso é muito bem definido. Tá? A gente tem uma camada, o modelo OSI, a camada fala com outra camada. Tá? Então, serviços, interfaces, principalmente, a interface ela diz como uma camada aceita conversa com a outra. Né? A gente acabou de ver as interfaces aqui. Né? Socket, por exemplo, é uma interface, a interface da camada de transporte na internet. Né? Originalmente, o TCP/IP ele não distingue com clareza a diferença entre serviço, interface e protocolo. Ele transforma tudo numa salada só. Então, é um pouco mais complexo essa organização. Tá? Então, cada camada oferece serviço para a camada acima dela. Então, essa definição desses serviços de forma bastante clara, tá? Facilita a estruturação dos protocolos modelo OSI. Né? A interface informa como os processos acima podem utilizar, tá? Mas sem entrar em detalhes. Então, no modelo OSI, uma camada não conhece o funcionamento interno da outra. Isso dá uma independência muito grande entre as camadas. No TCP/IP, isso não acontece. Tanto que existe um protocolo chamado NAT, que ele é um protocolo da camada de rede, mas que ele utiliza informações da camada de transporte para poder funcionar. Ou seja, o funcionamento da camada de rede depende da camada de transporte. Isso não é uma boa, isso causa uma dependência muito grande entre os protocolos. Isso dificulta a troca. Né? Se eu quero, por exemplo, trocar um protocolo de transporte na internet, isso vai impactar diretamente no funcionamento do protocolo de rede, o que não é uma boa ideia. Então, os protocolos utilizados em uma camada são de responsabilidade apenas dessa camada. Né? Não interessa as outras camadas. Na internet, a gente sabe que isso aí não é bem uma realidade.
Tanto que na nova proposta da internet, no IP versão 6, acaba o protocolo NAT, que traz essa dependência. O modelo OSI foi concebido antes dos protocolos serem inventados, os protocolos OSI serem inventados. Tá? Então, o modelo não foi criado com base em um determinado conjunto de protocolos, o que permitiu ele inovar bastante. No entanto, o pessoal não tinha experiência suficiente, né, para fazer uma especificação, às vezes facilitada para quem vai implementar. Com o TCP/IP aconteceu o contrário, né? Já existiam os protocolos TCP e UDP, e o que foi feito foi uma acomodação deles. Então, como os protocolos existiam, tá, ficou mais fácil fazer o modelo com base na existência desses protocolos, né? O único problema é que eles não se adaptam a outras pilhas de protocolos, tá? Então, o TCP e IP normalmente trabalham entre si e não são carregados por outros tipos de protocolos, né? O TCP só vai ser carregado pelo IP na prática. Uma das maiores diferenças entre os modelos está na quantidade de camadas, né? O modelo OSI tem 7, o TCP tem 4, a gente já conversou sobre isso, né? Outra diferença está na comunicação sem conexão e na comunicação orientada à conexão, tá? No modelo OSI, a escolha se você vai utilizar um modelo orientado à conexão ou sem conexão é feita na camada de rede, tá? A camada de transporte do modelo OSI, todas elas são orientadas à conexão, sempre orientada à conexão. Já na internet, não. Na internet, tá, na camada de rede, é tudo sem conexão, não existe escolha. Essa escolha é feita lá na camada de transporte. Se eu uso o TCP, eu estou usando orientado à conexão. Se eu uso o DP, eu estou usando sem conexão. Ok? Por isso a gente fecha essa parte de protocolos de forma geral e começando a entrar na camada de aplicação, ver como funcionam os protocolos da aplicação. Como uma dúvida no meio do caminho aí sobre TCP, UDP? Um detalhe, tá? A gente ainda não viu o TCP e o UDP, só comentou sobre eles. A gente vai falar agora de camada de aplicação, para depois, quando descer o nível, falar e entrar em detalhes sobre o TCP e sobre o UDP, para depois entrar em detalhes sobre o IP. Então, na verdade, a gente ainda vai ver a fundo esses protocolos. Então, não tendo dúvida, vamos continuar aí, né? Iniciar a camada de aplicação. A camada de aplicação é aquela que interage diretamente com os usuários, tá? É nela que estão os programas com os quais os usuários interagem. Estão os programas dos servidores, né? Estão os apps que a gente usa, que faz uso da internet, está o navegador, está os softwares de e-mail, todos eles. Tá? Então, nela é que executa as aplicações que interessam os usuários, tá? E que dá sentido à existência das demais camadas. As outras camadas, na verdade, são para que o usuário possa usar camadas de aplicação. Alguns protocolos da camada de aplicação estão definidos em RF6, que são Request for Comments. As RF6 são documentos oficiais da internet. Então, todos os protocolos que são oficiais da internet estão definidos numa RFC. A RFC é de domínio público, tá? São documentos públicos que descrevem o funcionamento dos protocolos e qualquer um pode utilizar. Então, por exemplo, o protocolo TCP, o UDP, o protocolo IP, o de transferência de e-mail, que é o SMTP, o protocolo web, que é o HTTP, todos eles estão descritos em documentos públicos. Então, se eu quero criar um navegador e fale o protocolo HTTP, é só eu baixar a RFC do HTTP, ler e implementar. Agora, outros protocolos são proprietários. Aí não são de domínio público, né? São protocolos que pertencem a algumas empresas, tá? Algumas aplicações específicas para a rede, né? O Teams, por exemplo, uma aplicação que tem um dono, ela é da Microsoft, ela não é pública. Então, tem toda a questão dos protocolos serem da Microsoft. Algumas aplicações da internet, tá? Está tudo lá na camada de aplicação. Aplicações clássicas de texto, né? Muito comuns na década de 70 e 80. Correio eletrônico, os protocolos MTP, POP3 e MAP. Acesso ao computador remoto, Telnet,
permite ainda, né? Se usar, permite controlar remotamente o computador, tá? Em modo texto. Seria uma versão em modo texto do que a gente hoje tem do TeamViewer. Transferência de arquivos por FTP, tá? Então, transferir arquivos entre máquinas. Grupos de discussão na internet, NNTP, já foi muito usado no passado. Em 1990, né, na conferência de hipertexto, em 1991, foi definida o protocolo HTTP, né? A World Wide Web foi apresentada num congresso de, como é que é o nome? De hipertexto. Com base nela surgiram os sistemas de busca, né? Um dos primeiros foi o Alta Vista, já extinto. Depois veio o Google, aí nasceram o Bind, Yahoo, etc. Tá? Para fazer buscas na internet. Surgiram vários sistemas de mensagem instantânea, né? Surgiram vários até que o WhatsApp se consagrasse. Sistemas de voz sobre IP e videoconferência sobre IP, que você quer usar telefonia na internet, fazer uma videoconferência com vários participantes via internet. Distribuição de vídeo gerado pelo usuário, né? YouTube, filmes sobre demanda, Netflix foi o pioneiro nessa área. Hoje a gente tem vários streaming de vídeo. Jogos online com vários jogadores, né? O uso de redes sociais, né? Facebook, Instagram, várias redes sociais diferentes. Então, tudo isso aqui são aplicações na internet. Tudo isso que a gente falou está na camada de aplicação. Então, princípios aí de aplicações de rede. Bom, a gente desenvolveu uma aplicação de rede, tá? É escrever programas que executem sistemas finais diferentes e comuniquem entre si. Então, no caso, ó, um programa que está nesse notebook se comunicando com um programa que está nesse servidor. Um programa que está nesse computador aqui se comunicando com um programa que está nesse servidor aqui. Tá? As aplicações interagem como se elas estivessem interagindo diretamente. Tá? A gente viu aqui na programação com socket que a gente só trata máquina origem e máquina destino. A gente não está interessado na infraestrutura. Né? Para que isso funcionar, você tem que passar por uma grande infraestrutura de rede para que as máquinas se comunicam. Né? Então, os programas podem ser completamente distintos, né? Como, por exemplo, um servidor, um navegador web, tá? Ou ele pode ser idêntico como um P2P. Né? Então, no caso da web, os programas são distintos. Eu tenho um navegador que consulta um servidor. No caso P2P, o BitTorrent, por exemplo, são dois usuários usando o mesmo programa. Tá? Então, não é necessário que seja o mesmo programa. Tá? Outra coisa, não é necessário escrever programas que executem no núcleo da rede. Para que duas aplicações se falem, nada precisa se saber sobre o núcleo da rede. Mesmo que quisesse botar programas aqui no meio, não poderia. Tá? A rede não permite seu acesso. Tá? A rede é para ligar sistemas finais. E a comunicação de uma aplicação de rede ocorre em sistemas finais, então, diretamente pela camada de aplicação. Falar sobre algumas arquiteturas de aplicação. A arquitetura de rede ela é fixa. Tá? Ela provê um conjunto específico de serviços. Quando a gente tem uma determinada rede, a gente tem uma arquitetura amarrada. Internet, por exemplo, usamos a arquitetura TCP/IP, né, onde a aplicação vai usar ou o protocolo TCP ou o protocolo IP. E esses dois vão passar, serão carregados pelo protocolo IP. Tá? Já a arquitetura da aplicação é projetada e programada pelo programador. Tá? Ela diz como o programa funciona. Então, a arquitetura da aplicação a gente pode modificar à vontade, fazer da maneira que quiser. Gabriel perguntou aqui, no caso do VoIP, foi isso que disse quando disse que lá no começo da disciplina, que hoje uma chamada de voz funciona com extração de dados móveis. É por aí, Gabriel. Hoje em dia, não é bem o protocolo VoIP, mas é exatamente como a mesma coisa. Tá? Hoje, a partir do 4G, tá? A conversação de telefonia ele é transportada como dado. Claro que é transportado como dado com prioridade. Tá? Se a rede ficar congestionada, uma conversa de voz ela passa à frente dos demais pacotes para que não haja interferência e funcione bem. Mas é isso mesmo, tá? O VoIP ele tem prioridade.
No caso dessas arquiteturas de aplicação de rede aqui, as mais usadas são cliente-servidor e P2P. Né? Vou conversar um pouquinho sobre elas. Na arquitetura cliente-servidor, tem sempre o hospedeiro em funcionamento denominado servidor. Então, a gente já chegou a fazer um servidorzinho, escrever o que seria um servidor. Deixa eu ver, tá. Então, a gente tem um servidor, ele está sempre em execução, e ele vai aguardar por conexões de clientes. Né? Então, ele atende a requisição de outros hospedeiros, são denominados clientes. Os clientes não se comunicam diretamente uns com os outros. Né? Um cliente se comunica por intermédio de servidores. Então, normalmente, aqui a gente tem, por exemplo, uma máquina cliente e uma máquina cliente. Um cliente precisa trocar informações com outro cliente, por exemplo, um WhatsApp da vida. Né? Ele envia para o servidor e faz o envio para outro cliente. Né? Outra característica é que o servidor conhece o endereço fixo bem conhecido. Né? Isso é importante. Né? Os clientes eles podem estar em qualquer lugar. Né? Então, como é que um cliente, né, por exemplo, esse cliente da esquerda, sabe onde está o cliente da direita? Ele não sabe, por isso que ele precisa passar por intermédio do servidor. Então, quando há a conexão, né, o cliente da esquerda se conecta no servidor, o servidor sabe onde ele está. Quando o cliente da direita se conecta no servidor, o servidor também sabe onde ele está. Então, o servidor é capaz de repassar essas informações entre os clientes. Né? Em aplicações cliente-servidor, muitas vezes um único servidor ele não é capaz de atender a todas as requisições dos seus clientes. Né? Aí, nesse caso, a gente tem a utilização de data centers. Né? Data centers são espaços onde a gente tem a colocação de vários equipamentos servidores, eles são unidos, são juntados para agir como um servidor só. Eles somam o seu poder de processamento e conseguem atender a vários clientes. Né? No livro lá de Arquitetura e Organização de Computadores, ele até comenta que o Google, por exemplo, tem... É o livro dos Talens, tá? Ele até comenta que o Google tem... Alguns data centers do Google tem mais de 1 milhão de servidores unidos para formar um único servidor para conseguir atender a tanta requisição. Tá? Então, uma estrutura muito grande. Tá? E um data center pode ter centenas de milhares de servidores. Tá? Eles precisam ser alimentados, eles precisam de grande quantidade de energia, tá? Para tantas máquinas. Tá? Não pode haver falha. E também precisa de interconexão, tá? Redundante com alta largura de banda, muito acesso à internet, para conseguir garantir um bom funcionamento. Já essa arquitetura cliente-servidor, né? Tem um cliente e um servidor bem definido. Na arquitetura P2P, tá? Não existe a figura de um servidor central. Tá? As aplicações se comunicam diretamente entre duplas, né? A gente chama de pares ou peers. Tá? Que são, um exemplo disso é o BitTorrent. Né? Vocês devem utilizar o Torrent ou o BitTorrent, né? Dá na mesma chamar Torrent ou BitTorrent, onde você roda o seu programinha, o outro cliente executa o dele, o outro executa o dele, os programas entram em contato entre si, eles se encontram e começam a trocar informações entre eles, tá? Sem que esses dados precisem ficar passando por servidores. Né? Os hospedeiros são de propriedade de usuários comuns, né? E como se comunicam diretamente, a gente chama de arquitetura de peer-to-peer. Então, o tu, foneticamente, é muito parecido com o 2 em inglês. Pega o P, o tu e o P, né? P2P. Uma característica, tá, forte da arquitetura P2P que a gente chama de autoescalabilidade. Quanto mais pessoas participando dessa estrutura, mais eficiente o sistema fica. Isso contrasta um pouco com a arquitetura cliente-servidor. Né? Se eu tenho mais clientes exigindo de um servidor, mais pesado o servidor fica. Na arquitetura P2P, os clientes todos se colaboram. Então, mais máquinas participando significam mais dados trocados, mais poder de processamento. Tá? Então, uma excelente escalabilidade. Também possui uma boa relação custo-benefício, já que utiliza máquinas de outras pessoas para o compartilhamento. Né? Linux, por exemplo, distribuição Linux, costuma distribuir os seus CDs de imagem para fazer instalação por torrent, por BitTorrent. Eles tiram proveito disso.
eles colocam a imagem de distribuição na internet, no torrent, os clientes entram para fazer o download, conforme algum cliente já fez parte do download, ele passa automaticamente a oferecer esse download que ele já fez para outros. Tá? Então, quanto mais gente estiver fazendo download por torrent, mais rápido fica a disseminação, né, para a distribuição de software. Falar um pouquinho de comunicação entre processos, né? Na verdade, isso aqui é teoria, a gente já viu aqui um pouquinho na prática de socket, né? Tem até aqui, vai lá de socket novamente, né? Então, o processo envia e recebe mensagens por intermédio de uma interface de software que é denominada socket. Então, socket, ele fica no processo, ele faz o meio do caminho entre o processo e a camada de transporte. Aqui está o exemplo do TCP, mas a gente já viu que o socket funciona muito bem também com o DP. Né? Então, o socket é a interface entre a camada de aplicação e a camada de transporte. O socket é uma interface da camada de transporte e a aplicação, que é um processo que está na máquina, faz a chamada. Também é denominada, tá, de API, Application Program Interface. Tá? Então, aqui, né, um processo hospedeiro ou servidor fala com a camada de transporte pelo socket. Camada de transporte fala com a camada de transporte do outro lado, que por intermédio de um socket fala com o processo que está do outro lado. Então, para identificar o processo receptor, duas informações devem ser especificadas, né? O endereço IP do hospedeiro e o identificador que vai dizer quem é o receptor lá no hospedeiro. Tá? Basicamente numa rede você tem as máquinas, essas máquinas estão interligadas por rede. Tá? Em cada máquina, você tem vários processos executando, usando essa máquina. Tá? Uma informação, para chegar num determinado processo, tem que chegar numa máquina. Tá? O endereço IP, tá, é o nível de endereçamento da camada de rede. Ele identifica as máquinas. Né? O endereço IP ele possui 32 bits, nós vamos ver direitinho o formato dele, como utilizar. Tá? E, então, se eu quero mandar uma informação, por exemplo, dessa máquina A para a máquina C, eu preciso colocar na rede um pacote contendo o endereço da máquina C. Com isso, a informação vai ser enviada a lá e vai chegar na máquina C. Esse cara é o endereço IP. Então, o endereço IP ele faz o quê? Ele identifica um hospedeiro de forma exclusiva. Né? O endereço IP diz em qual máquina a informação tem que chegar. Agora, quando a informação chega na máquina, é como se ela tivesse chegado num prédio. Um prédio tem várias pessoas, tem vários apartamentos. A gente precisa, dentro daquele endereço do prédio, dizer para quem vai ser entregue. Então, o endereço IP já fez o papel dele, já identificou a máquina. A gente precisa, então, do número de porta. Esse número de porta a gente vai dizer para quem vai entregar. Vamos imaginar que essa máquina C seja um servidor aí que tem vários programas servidores executando. Ele tem aqui um servidor web, que está na porta 80. Ele tem um servidor de e-mail, que está na porta 25. Ele tem um servidor DNS, que está na porta 53. Essa solicitação vai ser entregue para qual dos servidores? Então, dentro da informação tem que ir um número de porta. O número de porta identifica a aplicação. Tá? Então, por exemplo, se for o número de porta 80, vai ser entregue para o servidor web. Então, essa informação chega e é levada lá para o servidor web. Né? Por isso, então, que a gente viu que na programação, quando a gente especifica para quem vai entregar, a gente coloca, são 3 campos. O primeiro campo, família de protocolos, família internet. O segundo campo, endereço IP. Endereço IP vai dizer quem é o hospedeiro. Né? Então, endereço IP identifica o hospedeiro. Diz para qual máquina vai ser enviado. E a porta, que é o terceiro campo, diz quem é a aplicação naquela máquina. Quais são os serviços de transporte que a internet provê para a gente? A internet ela disponibiliza 2 protocolos de transporte, o UDP e o TCP.
a primeira decisão, quando eu vou fazer uma aplicação, eu vou usar o UDP ou o TCP? Então, essa decisão é importante a ser tomada. Por exemplo, uma aplicação que faz transferência de arquivo. Eu não posso perder dados. E tem uma vazão elástica. Vazão elástica é que ele usa bastante banda. Se eu tiver muita banda, ele vai usar essa banda quase toda. Tá? E ela é sensível ao tempo? Não. Se demora ou não, é claro que o usuário não vai ficar muito satisfeito, mas vai funcionar sem problema essa transferência de arquivo. E-mail funciona como uma transferência de arquivos. Tá? Na verdade, o e-mail ele é um serviço de transferência, só que ele transfere uma mensagem. Né? Documentos web. Quando eu estou baixando documento da web, eu posso perder dados? Não. Tá? Ele é uma vazão elástica também, mas ele já tolera taxas mais baixas. Uma página web simples, ela é pequena, ela é fácil de transferir. Nenhum desse tipo de dado é sensível ao tempo. Agora, se eu estou, por exemplo, fazendo uma telefonia via internet ou uma videoconferência, eu tenho sensibilidade de tempo. Tá? No máximo, alguns décimos de segundo, porque se eu tiver mais do que isso, começa a prejudicar a interatividade. A gente não sabe mais quem falou primeiro, uma começa a atropelar o outro. Por outro lado, ele é tolerante à perda de dados. Se ele é tolerante à perda de dados, ele não faz mal se entregar com alguns erros. Tá? Áudio, por exemplo, vai desde alguns kilobits por segundo, 10, 12 kilobits por segundo, até 1 megabit por segundo. Enquanto o vídeo vai desde 10 kilobits por segundo, vídeo de baixa qualidade, até vídeos melhores com 5 megabits por segundo. Áudio e vídeo armazenado, que não há interação. Ele também é tolerante à perda, pode haver perda. A vazão é mais ou menos a mesma de cima, só que aqui eu já tolero um atraso maior. Como não há interatividade, se um usuário pede um áudio ou pede um vídeo, pode até demorar um pouco a começar e depois ir num fluxo contínuo. Jogos interativos também são tolerantes à perda, normalmente com baixíssima vazão, mas eles não aceitam muito bem atrasos, tá? Não pode ter muito atraso. Mensagem instantânea, tipo WhatsApp, não aceita perda, também tem vazão elástica, tá? Consome toda a banda, se for possível. Agora, sensibilidade ao tempo, sim, não. Tecnicamente não tem sensibilidade, dá para transferir sem problemas. Mas o usuário está esperando que a mensagem chegue logo, é bom que chegue logo. Então, serviços TCP, a gente já viu isso, no modelo TCP inclui um serviço orientado à conexão, é confiável para transferência de dados e possui um mecanismo de controle de congestionamento para evitar congestionamentos na internet. Esse controle de congestionamento é voltado para o bem-estar geral, tá? Ele não é bom especificamente para um usuário, mas quando todos fazem controle de congestionamento, a internet fica melhor para todos. Então, o TCP ele é mais adequado para esse tipo de serviço aqui, ó, de cima aqui, onde não tem problema de tempo, já que o TCP ele pode atrasar uma entrega para garantir a entrega, mas ele garante que não há perda de dados. Já o UDP, ele é um protocolo de transporte simplificado, minimalista, não orientado à conexão e provê um serviço não confiável de transferência de dados. Ele não inclui mecanismo de controle de congestionamento. Então, ele é bastante simples. Tá? O que ele tem de melhor com o TCP é que é muito veloz, já que não tem retransmissão, não tem necessidade de estabelecimento de conexão. Então, normalmente, o UDP é melhor para isso aqui. O UDP ele pode ter perdas, então não é problema para os que são tolerantes à perda, mas ele é muito rápido, ele não tem atrasos. Né? Então, o UDP normalmente é usado nesses casos. Tá? Então, algum exemplo de aplicação, né? Correio eletrônico, por exemplo, usa o TCP, o protocolo SNMP. Acesso ao terminal remoto, a gente quer que os comandos cheguem corretamente no destino, então também usa TCP. Protocolo web, usa TCP. Transferência de arquivos por FTP, também usa TCP. Multimídia em fluxo contínuo, para o YouTube usa TCP. Tanto que o YouTube, de vez em quando, dá uma travada. Tá? A gente está vendo, de repente, ele dá uma parada, ele volta. Outros streamers de vídeo já usam o UDP. Eles não travam, mas ele tem, de vez em quando, umas perdas de qualidade. Né? Telefonia por internet, né?
normalmente usa Skype, por exemplo, tá? Normalmente usa o UDP. Né? Aí o Gabriel está perguntando, o Eric, né, o Twitch. Eric, eu não conheço o Twitch. Né? Não sei, realmente não conheço o serviço Twitch, tá? Não posso falar assim, não conheço tecnicamente como é o funcionamento. Tá? Então, teria que ver, né? Normalmente, esses streams ao vivo, eles podem ser TCP ou UDP, né? Tanto que você pega, por exemplo, streams como HBO, Star Plus, eles usam o UDP para evitar gargalos, tá? Já o YouTube usa o TCP, tá? Onde o YouTube ele privilegia a qualidade do áudio e do vídeo, mesmo que isso promova os engasgos, tá? Então, cada um vai usar aquilo que acha melhor. O Gabriel está perguntando, qual o melhor critério para escolher o melhor buffering, né? O buffering é você armazenar num buffer, por exemplo, quando você usa o DP, você pode ter variações na entrega. Então, você armazena temporariamente em memória essas informações para que elas possam ir sendo divulgadas aos poucos, né? Por exemplo, antes de reproduzir um vídeo, você armazena 10 segundos de vídeo. Assim você vai passando. Se houver uma travada na rede, aí você tem até 10 segundos para recuperar a rede. Então você tem isso buffer em memória. Né? É, o critério para escolher o tamanho aí vai variar muito, vai ser do programador também. Tá? Normalmente os programas fazem antes um teste de capacidade da rede para saber se precisa, de quanto precisa. Tá? Mas aí também depende muito. Nosso próximo assunto aí é web, tá? Protocolos da web, protocolo HTTP. Aí semana que vem a gente vai ver como é esse funcionamento. Tranquilo aí, pessoal? Tem problemas? Até puxar logo uma listagem aqui. Achei lista de presença. Bom, então, gente, já estamos já apertado no horário, né? Foi certinho até 20h20. A gente vai encerrando aqui. Deixa eu encerrar aqui a gravação também. Cadê aqui? Bom, então tá parando a